Será que vai dar ruim esse sol aqui na minha cara na hora de gravar? Bom que eu fico iluminada, né? Oi, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E esse domingo, dia 25 de abril, nós temos a maior premiação de cinema do mundo. Sim, o Oscar finalmente vai acontecer. E finalmente porque o Oscar normalmente acontece na segunda quinzena de fevereiro, mas por conta da pandemia, né, ele foi adiado. E essa não foi a única mudança que teve esse ano. Se você digitar aí na internet, o cinema vai acabar? O fim do cinema? O cinema tá terminando? Você com certeza vai achar muitas matérias, muitas coisas falando sobre, principalmente relacionando a ascensão de plataformas de streaming com a queda do acesso aos cinemas. E diferentemente de todos os outros anos, esse ano o Oscar optou por poder participar também da premiação aqueles filmes que não tinham sido estreados no cinema. E aí que o Oscar então tá aí ajudando a enterrar o cinema ou não? Vamos ver aqui que eu vou contar pra vocês tudo que tá acontecendo. O Oscar foi criado em 1927 e hoje é a maior premiação de cinema do mundo. E aí, como que começa essa história, né? O Oscar, ele sempre teve essa regra de que pra você conseguir concorrer nas principais categorias, né? De melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, essas categorias aí principais, o seu filme ele tem que ser exibido por no mínimo 7 dias, em 3 sessões diferentes por dia, nos cinemas de Los Angeles, para ele ser apto aí a concorrer. E aí que em 2007 a Netflix, que era uma empresa aí que alugava filmes e tudo, era uma locadora de filmes, começa com a plataforma de streaming. E o que é o streaming, né? Você paga uma mensalidade pra Netflix e você tem acesso a assistir qualquer filme, qualquer série, qualquer desenho, qualquer documentário, qualquer coisa que tiver ali no catálogo da Netflix. E aí que o acesso ao cinema, principalmente, sempre foi um pouco caro, sempre foi um pouco mais elitizado. Isso começou a ganhar muita popularidade, porque a mensalidade da Netflix, frente à quantidade que você tinha ali do catálogo, era uma quantidade bem baixa assim, de dinheiro, então era bem mais acessível. E a Netflix começou a crescer muito, começou a expandir muito, e com essa expansão eles pensaram, por que não produzir os nossos próprios filmes, né? Aqueles filmes que tem aquele selo original da Netflix. E aí que a Netflix começou a produzir os filmes e sempre teve uma relação ali de amor e ódio, né? Tinha alguns filmes que eram bem ruins, bem meia boca, assim, mas eles conseguiram fazer produções que foram realmente muito boas. E aí que a primeira relação aí que a gente teve, então, da Netflix com o Oscar foi com o filme Beasts of No Nation. As datas que eu vou falar aqui são sempre as datas da premiação, então só lembrar que o filme foi lançado um ano antes, né? Então em 2016, ele na premiação do Oscar, esse filme Beasts of No Nation, que era um filme que estava super cotado aí pra concorrer às coisas e tudo, tinha sido muito aclamado pela crítica e tinha recebido algumas outras indicações, foi ignorado assim totalmente pelo Oscar. E aí que junto com essa treta aí surgiu a hashtag no Twitter Oscar So White, ou seja, Oscar muito branco, porque o filme Beasts of No Nation é um filme que se passa na Nigéria, é um filme que conta uma guerra civil lá da África, e a grande maioria dos atores, das pessoas que estavam por trás do filme, da produção do filme, eram compostos por pessoas negras, e esse filme foi completamente ignorado pelo Oscar. E nas outras categorias principais ele não tinha nenhuma pessoa negra indicada, absolutamente nada, assim, foi completamente esquecido no rolê. E aí que nesse mesmo ano aí de 2016, um outro filme chamado Manchester à Beira-Mar, foi indicada a várias categorias no Oscar e ganhou inclusive o Oscar de melhor ator e de melhor roteiro original, que são categorias ali bastante importantes no Oscar, e esse é um filme que estava disponível na Amazon Prime. Mas qual a diferença da Amazon Prime nesse cenário para Netflix? A Amazon Prime até hoje ela tem essa política de que o filme ele só vai estrear na plataforma da Amazon Prime, né, que é a plataforma de streaming da Amazon, 90 dias depois que ele saiu dos cinemas. Isso se forem filmes que são estreados no cinema, né? Porque tem alguns filmes que estreiam só na plataforma de streaming. Enquanto o filme da Netflix, né, Beasts of No Nation, estreou só na Netflix mesmo ali, não fez estreia nenhuma no cinema, então ele não estava apto a concorrer ali ao Oscar. No ano seguinte, em 2017, a Netflix produz outro filme chamado Okja. Talvez você conheça esse filme aí, ele ficou bem famoso também. E diferente do Oscar na premiação de Cannes, até então os filmes poderiam, né, qualquer filme poderia concorrer ali à premiação de Cannes, que é também uma das maiores premiações do mundo. O sol tá se pondo, minha cara deve estar maravilhosa aqui nesse vídeo, mas vai ficar assim mesmo. Okja estava concorrendo à Palma de Ouro, que é a premiação mais importante da premiação de Cannes, e ele também ia ser exibido na premiação de Cannes. Alguns filmes são selecionados ali para ser exibidos, e as pessoas que estão lá, né, os grandes críticos, diretores e pessoas muito importantes do cinema, vão e conseguem assistir o filme. Durante a exibição ali de Okja, o filme foi muito vaiado e Pedro Almodóvar, que era o presidente do júri ali daquele ano, falou que era ridículo um filme que não passou no cinema estar concorrendo a uma premiação tão importante como a Palma de Ouro ali na premiação de Cannes. Mas aí o diretor de Okja, que é o Bong Joon-ho, não sei falar esse nome, mas que é o mesmo diretor de Parasita aí, que ganhou o Oscar também,
disse que não tava nem aí pra premiação nem nada, que ele tava lisonjeado de estar concorrendo e de ver o filme dele ali sendo exibido frente a tantas pessoas muito importantes. Então deu um tapinha de luva ali no Pedro e ficou por isso mesmo. E no ano seguinte, 2018, Cannes mudou essa regra, seguindo ali as diretrizes ali do Oscar. Então, se o filme quisesse concorrer ali nas categorias mais importantes da premiação de Cannes, ele tinha que ser exibido nos cinemas franceses, que é onde a premiação acontece. E aí que no ano seguinte, 2019, a Netflix resolve mudar a abordagem, né? Eles estão vendo que eles estão fazendo bons filmes, e aí eles querem concorrer ao Oscar. Então, se o Oscar tinha essa regra de que tinha que ser exibido uma semana, eles iam colocar o filme deles lá uma semana nos cinemas de Los Angeles, ia concorrer mesmo, tava fazendo as regras e tudo certo. E aí, em 2019, a Netflix tinha o direito de exibição de um filme chamado Roma. O filme não foi produzido pela Netflix, mas a Netflix tinha ali o direito de exibição ali do filme, e eles que iam ver pra onde que o filme ia, questão de cinema e tudo, então eles colocaram Roma ali nos cinemas de Los Angeles para poder concorrer ao Oscar. E aí que Roma concorreu ali às categorias principais, tudo, inclusive ganhou 3 prêmios muito importantes, de melhor direção, de melhor fotografia e de melhor filme estrangeiro, que são premiações bem importantes. E aí, gente, só uma observação minha mesmo aqui que eu acho importante falar, é que dá pra perceber que a Netflix tá dando mais oportunidade, né, para as pessoas que muito provavelmente não teriam muito dinheiro para produzir esses filmes, ou então que não teriam muito espaço, muito alcance para as pessoas assistirem esse filme, né? Então a Netflix tá meio que popularizando ali o cinema, os filmes, as séries e tudo mais. E aí eu acho que é importante falar porque isso foi até tema da redação do Enem desse ano, né, de 2019, que foi a democratização do acesso aos cinemas. Acho que se eu tivesse feito essa redação aí eu ia ter mandado bem, né? Muito diferente de quando eu fiz o Enem lá muitos anos atrás. Mas enfim, isso é uma questão importante aí que é até bem discutida. E é que nesse ano aí de 2019, 2 diretores muito importantes do cinema deram a sua opinião sobre isso tudo que estava acontecendo. E o primeiro deles então foi Steven Spielberg, que você com certeza conhece aí, que ele foi diretor de vários filmes muito famosos. E ele tem o Oscar de melhor diretor pelos filmes A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryan. E ele diz o seguinte, 2 pontos, abre aspas. Se você produz para um formato de televisão, é um filme para TV. Se for bom, com certeza merece um Emmy, mas não um Oscar. Eu não acredito que filmes que se qualificaram por terem sido exibidos simbolicamente por menos de uma semana na tela grande devam concorrer ao Oscar. E o que tem de importante aí nisso que ele falou, né? O Emmy é a premiação mais importante aí que a gente tem pra TV, tanto que as séries, né, que são exibidas na televisão, eles concorrem ao Emmy e não ao Oscar, né? O Oscar não tem nenhuma categoria que premia séries e tudo, porque o Oscar, né, é a premiação do cinema. E aí que antigamente tinha essa diferença, né? A gente tinha os telefilmes, que eram gravados exclusivamente pra televisão, porque eles poderiam ser gravados com uma qualidade um pouco inferior, de imagem, de áudio e tudo. Só que hoje em dia isso não existe mais, né? Muitos filmes que são gravados assim, sem o âmbito de ir pro cinema, que são exibidos exclusivamente na plataforma de streaming, tecnicamente tem uma qualidade tão boa quanto aqueles filmes que são exibidos no cinema. E um outro diretor ali também muito grande deu a sua opinião ali, o Christopher Nolan. Ele não tem nenhum Oscar ainda, mas ele já concorreu às categorias de melhor direção por filmes como Amnésia, A Origem, e ele inclusive está concorrendo esse ano com o filme Tenet. E ele disse 2 pontos, abre aspas. Eles, da Netflix, têm essa política estúpida de que tudo tem que ser disseminado simultaneamente no streaming, o que obviamente é um modelo insustentável quanto à exibição dos cinemas. Você pode perceber que a Amazon é muito mais feliz em não repetir esse erro da Netflix. Se a Netflix tem um grande filme, ele precisa estar nos cinemas, por que não? E aí aqui um ponto muito importante que o Christopher Nolan traz é sobre a experiência que o cinema traz, né? Se o filme da Netflix é tão bom, por que ele não tá no cinema? Já que a experiência, né, dentro do cinema é uma experiência muito mais imersiva, né? De você estar ali só pra ver aquele filme no completo silêncio, na maioria das vezes, né? Pelo menos espero-se que seja. E uma coisa importante também que o Christopher Nolan falou foi a questão da sustentabilidade financeira, aí que eu vou falar disso um pouco mais pra frente, mas guarda essa informação que isso é muito importante. E aí que veio 2020, né, e a premiação do Oscar aconteceu normalmente, antes, né, da pandemia e piorar pelo mundo todo, e a Netflix manteve ali sua política. Estreou os filmes ali no cinema um pouquinho pra poder concorrer, e ele conseguiu concorrer nas principais categorias com História de um Casamento, 2 Papas e O Irlandês. O Irlandês, inclusive, que foi dirigido por Martin Scorsese, que é um dos maiores diretores aí também do mundo. Ele já teve várias indicações aí ao Oscar de melhor direção por O Aviador, As Invenções de Hugo Cabret, O Lobo de Wall Street, e ele ganhou com um filme chamado Os Infiltrados. E aí o que aconteceu? Ele tinha essa ideia aí de fazer o filme, né, O Irlandês, que era um filme bem grande, bem extenso, bem na vibe de documentário mesmo ali, sobre um cara ali da máfia, e que ele foi em vários estúdios muito grandes, né, que ele já tinha inclusive até trabalhado antes, mas ele foi negado por todos. Porque esse filme do Scorsese é um filme muito caro de se fazer, porque o filme se passa ali ao longo de 40 anos, e eles vão precisar de muita tecnologia, porque eles queriam usar os mesmos atores. Então a gente tinha ali o Robert De Niro, o Al Pacino, parecendo ali que tinha 20, 30 anos. E aí, com 2020 também veio a pandemia,
pandemia aí, os cinemas foram fechados na sua grande maioria. Alguns ficaram abertos ali por um período de tempo, mas com restrição de pessoas. Então tudo isso foi culminando assim a cada vez menos pessoas irem assistir os filmes no cinema. Mas em 2020 vários blockbusters estavam sendo esperados ali pro ano. E todos eles tiveram sua estreia adiada, porque não vale a pena você estrear o filme só na plataforma de streaming. Esses filmes que são muito caros para serem produzidos e tudo mais. Eu vou falar um pouco de número daqui a pouquinho. E é que 2020 quase terminando, chega ali dezembro, o que a Warner faz? Um dos filmes mais esperados do ano era Mulher Maravilha 1984, que era a continuação do último Mulher Maravilha que teve. E a Warner simplesmente decidiu lançar o filme na sua plataforma de streaming, que é a HBO Max, e no cinema simultaneamente. Várias pessoas ficaram muito bravas, várias pessoas que trabalharam no filme descobriram pelo Twitter que isso ia acontecer, né? A Warner nem falou com eles nem nada. E pra quem faz o filme, que espera que o filme seja visto no cinema, você perder essa experiência cinematográfica com o filme assistido na sala de casa pode ser um pouco frustrante ali pra algumas pessoas. E aí tô todo um rebuliço ali, toda treta, e aí que a Warner disse que em 2021 todos os filmes também iam ser estreados dessa forma, simultaneamente na HBO Max e nos cinemas. E aí, seguindo um pouco isso, alguns estúdios que também têm plataformas de streaming, como a Disney, resolveu fazer a mesma coisa. Então, um dos filmes que eram mais esperados aí da Disney, que era Mulan, eles também estrearam na Disney Plus, que é a plataforma de streaming da Disney. Só que, diferentemente um pouco, né, você só tendo assinatura ali, você não consegue, você tinha que alugar ou comprar o filme mesmo. E aí, gente, lembra que eu falei lá que o Nolan falou que seu modelo é insustentável? Então, aqui eu trouxe alguns números aqui pra vocês verem. Mulher Maravilha foi um filme que custou mais ou menos ali 400 milhões de dólares para a produção. E o filme de Mulher Maravilha faturou somente 200 milhões de dólares, ou seja, pagou ali só metade do que eles gastaram. E esses dados aqui, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que são só os dados do cinema, assim, né? Porque eles não conseguem mensurar direito, assim, o crescimento, né, do número de assinaturas ali da HBO Max, porque não necessariamente todo mundo que tá assinando pra ver o Mulher Maravilha, né? E aí, se a gente comparar com o primeiro filme da Mulher Maravilha, que teve mais ou menos ali o mesmo hype, o mesmo número de gente que tava esperando pra assistir, o primeiro filme da franquia faturou 821 milhões de dólares. Então foi uma diferença, assim, muito discrepante, muito discrepante. E a gente também pode falar sobre o Mulan. Mulan foi um filme ali que foi bem mais barato, ele custou mais ou menos 200 milhões de dólares ali pro bolso da Disney. E a Disney não soltou quanto que eles faturaram com o filme. Eu achei algumas fontes, né, bem suspeitas, assim. Teve algumas fontes que falou que eles faturaram cerca de 30 milhões de dólares. Teve uma outra que falou que eles faturaram cerca de 260 milhões de dólares. Mas assim, eu acho que foi uma janela muito grande. E algumas pessoas falaram que o fato da Disney não ter falado quanto que eles faturaram com o filme pode ser um indicativo de que eles tiveram um prejuízo aí bem grande com esse filme. E Mulan era um filme aí que estava sendo bem esperado por várias pessoas aí que queriam assistir. E só pra vocês terem uma noção, Frozen 2, que eu acho que era um filme que as pessoas estavam esperando bem menos, assim, pra assistir, em comparação a Mulan, faturou 350 milhões de dólares, mais ou menos. Em todas as fontes que eu achei sobre Mulan, nenhum falou nada, assim, nem chegando perto desse valor. Então, mesmo que a Disney não tenha tido prejuízo aí com o filme, o lucro que eles estavam esperando, com certeza eles não tiveram. E aí, estamos aí em 2021, né? Por conta da pandemia, o Oscar mudou a sua regra e filmes que estrearam somente na plataforma de streaming puderam concorrer ao Oscar. Mas tinha algumas regras lá que o filme... Eu não sei como é que eles fazem para comprovar isso, mas o filme seriam filmes que seriam estreados no cinema. Não sei se tem algum contrato, alguma coisa, mas eles tinham que provar que eram filmes que iam pro cinema, mas que não foram por conta da pandemia, por conta de ter cinemas fechados e tudo mais. E aí, o que isso implica, né? Por conta de várias polêmicas aí que o Oscar teve, o Oscar vem perdendo um pouco da sua influência ali, um pouco da sua importância, inclusive um pouco da própria audiência ali, né? Cada ano vem caindo mais. A ascensão das plataformas de streaming é uma coisa que não dá pra negar e é uma coisa que não dá pra frear. E você delimitar o tipo de filme que vai poder entrar ou não na sua premiação, baseado na sua estreia no cinema ou não, é uma coisa que é extremamente polêmica até hoje. Vários filmes que estreiam só na plataforma de streaming têm qualidade tão boa quanto, ou até melhor do que alguns filmes que estreiam no cinema. Mas também tem toda a questão da experiência cinematográfica, né? Como eu já falei antes também, né, a gente tem o Emmy, que premia coisas que estreiam só na televisão, e o Oscar é exclusivo de coisas que estreiam no cinema. Então também tem toda essa questão aí de valorizar a experiência cinematográfica. Mas algumas coisas são fatos, né? Cada vez menos pessoas têm procurado ir no cinema. Eu não sei como é que é no exterior, mas aqui no Brasil eu acho que no cinema é uma coisa muito cara, uma experiência muito cara. Muitas vezes você paga R$30 só no ingresso para você assistir o filme. E isso, se você parar pra pensar,
sei lá, o preço de um saco de arroz que poderia alimentar uma família durante o mês inteiro, sabe? Em contrapartida, as plataformas de streaming têm crescido cada vez mais. Pra vocês terem noção, no ano de 2020 a Netflix saiu de 170 milhões de assinaturas para 190 milhões. Então, para uma plataforma que já é gigantesca, ter um crescimento desse tão expressivo é realmente muito significativo. E aí que a pergunta é, será que realmente vale a pena o Oscar continuar fazendo essa restrição? Não só o Oscar, né, como outras premiações, como eu falei aqui, que é o caso de Cannes. Embora algumas premiações não tenham essa distinção, não, de coisas que estreiam só no cinema, coisas que estreiam só no streaming. E aí eu queria saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre isso, né? Vocês acham que o cinema vai acabar? Vocês acham que o Oscar vai acabar dando o braço a torcer aí pras plataformas de streaming? E se vocês querem saber a minha opinião, eu acho que essas premiações têm sim que mudar, tem que ter mais abertura aí. Principalmente porque já é visto há algum tempo assim que o Oscar tem algum certo preconceito com alguns gêneros, né? Então filmes de terror, de suspense, de ação, de comédia, são filmes que são muito pouco premiados. E muitas vezes são o tipo de filme que atraem as pessoas mais aos cinemas. Então talvez para o estúdio de cinema não seja tão interessante assim colocar muito dinheiro em filmes que vão ter histórias muito densas, filmes muito pesados e que não vão atrair muito pessoas e que não vai dar o retorno esperado nos cinemas, que foi a justificativa que os estúdios deram ali pro Martin Scorsese quando ele estava lá fazendo o Irlandês. Então eu acho que a gente tá passando aí por uma mudança, talvez o Oscar tendo mudado essa regra aí esse ano possa servir de referência pra eles continuarem fazendo isso a partir dos próximos anos e pensar um pouco nisso. Mas bem, essa é só minha opinião, o futuro ninguém sabe o que vai ser. E conta pra mim qual a opinião de vocês aí nos comentários. Gente, super anoiteceu, então eu acho que deve estar super escuro aí na câmera, tá? Vocês não reparem. E se você tiver gostado desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, aquele negócio todo. Semana que vem, quarta-feira, temos vídeo novo. Domingo temos a premiação do Oscar. Tem algum filme que vocês estão torcendo? Eu não falei aqui de nenhum filme que tá concorrendo, né? Mas tem vários filmes aí que eu já vi, que eu tô torcendo, que eu quero que ganhe. Tem uns que eu acho muito chato que eu não quero que ganhe. Mas enfim, né? Depois a gente conversa sobre aí. Conta pra mim nos comentários o que vocês estão achando, que a gente vai batendo um papo. Então é isso. Um beijo.